beleza com vocês? Aqui é o Paladino Monge da BGG2 e hoje eu vou fazer um review de um jogo que eu gosto bastante. Arcadia Quest. Não, para. Cara, como assim vídeo de Arcadia Quest? Já tem tantos vídeos de Arcadia Quest aí na internet. Mas calma aí, galera. Eu acho que esse vídeo é diferente, hein? Continua vendo o vídeo. Não desiste ainda não, viu? Fabrício, volta aí. Vem falar com eles. Bom, galera, tô indo nessa. Falou, fui! Mas calma, esse review é um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Isso porque esse aqui é o primeiro vídeo de uma nova série que a BGG2 está trazendo. O Jogando Diferente, onde nós vamos explicar as regras de variantes dos jogos já lançados. Sendo que essas variantes podem ser oficiais, que estão no manual dos jogos, ou mesmo de regras de casa, que já foram amplamente divulgadas e aceitas nos fóruns internacionais, ou mesmo na Ludopedia. E para começar essa série, eu preferi falar sobre a variante solo do Arcadia Quest, uma variante bem legal que vai trazer uma nova forma de se jogar esse jogo bastante competitivo. Só lembrando, pessoal, que eu não vou explicar as regras do Arcadia Quest normal. Então, é imprescindível que você já conheça essas regras. Se você não conhece, procure na internet, existem muitos vídeos explicando as regras do Arcadia Quest. Então, eu vou mostrar as regras dessa variante e depois eu volto aqui com as minhas considerações finais. Beleza? Até daqui a pouco, galera! Bom, pessoal, e como é que se joga a variante solo do Arcadia Quest? Primeiramente, vocês vão escolher um cenário e fazer o setup conforme está no livro de campanha. Aqui, eu já fiz o setup do cenário Distrito dos Martelos. A escolha dos personagens e o equipamento deles é feito conforme no Arcadia Quest normal. Nós iremos utilizar apenas as missões contra o jogo. Como não há outro jogador, nós não vamos utilizar as missões PVP. Também coloque um token de morte no último espaço do cemitério de monstros. Logo mais eu vou explicar como é que funciona. Como na variante solo nós não temos outros jogadores, nós vamos jogar contra o tempo. O que isso significa? Significa que nós teremos algumas rodadas dependendo da dificuldade do cenário escolhido. Em um cenário de nível fácil, nós teremos 8 rodadas para completarmos as 2 missões do cenário. Em um cenário de nível médio, nós teremos 10 rodadas e no cenário de nível difícil, nós teremos 12 rodadas. Lembrando que no último cenário, basta ganharmos do Lorde Presas para assim finalizarmos a campanha. Para fazer o controle das rodadas, você vai precisar de 2 dados de 6 lados ou que você vá ticando em um pedaço de papel. Eu sugiro que utilize os 2 dados, fica mais dinâmico. Para ganhar o cenário, você precisa completar as 2 missões daquele cenário, antes que acabe o tempo definido nas rodadas. Caso você não consiga completar os 2 cenários, você irá perder e aí partiremos para a fase de upgrade, que logo mais eu vou explicar como é que funciona. Então vamos às regras da variante solo. A rodada na variante solo é dividida em 3 turnos. O turno dos heróis, o turno dos monstros e o turno de retorno para a próxima rodada. O turno dos heróis funciona da mesma forma que no Arcadia Quest. Se eu quiser utilizar aqui a diva, eu poderia abrir a porta com um ponto de ação e andar até aqui com os outros 2 restantes, pegando isso aqui ao final. Ou mesmo, eu poderia abrir a porta, andar até aqui e atacar esse monstro. O que vai diferenciar do Arcadia Quest normal é que o turno dos heróis só vai acabar quando todos os heróis forem ativados. E como é que você faz esse controle? Depois que você ativou um determinado herói, no caso a diva, você vai pegar um token do seu clã, no caso aqui eu estou pegando o clã Leão, e vai colocar na carta do herói, para mostrar que ele já foi utilizado naquele turno. Depois disso, você vai escolher um outro herói, supondo que seja o Grom aqui, e vai poder andar normalmente com ele e depois atacar. Por exemplo, 1, 2, 3, ou mesmo vir para cá e atacar. Depois que todos os personagens tiverem sido utilizados, acaba-se aí o turno dos heróis. O descanso também é diferente na variante solo. Agora você não descansa toda a sua guilda, mas apenas um herói por vez. E para que esse herói
possa descansar, ele não pode ter sido utilizado naquela rodada. Por exemplo, se eu quisesse descansar o casaca verde, ele poderia, pois afinal ele não tem um token que foi já usado nesse turno. A diva, nessa rodada, eu já não poderia fazer o seu descanso. O ato de descansar é o mesmo da Arcadia Quest normal. Bom, pessoal, eu vou mostrar aqui uma outra situação que pode ocorrer no turno dos heróis. Supondo que a diva vai atacar esse orc e ela acaba morrendo. Vocês vão ter que colocar que ela já foi utilizada no turno e colocar a miniatura dela em cima da carta, conforme é feito na Arcadia Quest normal. A ressurreição ela só vai poder acontecer no próximo turno, pois da mesma forma que o descanso, você não pode ressuscitar um herói que já tenha sido utilizado. Supondo que já é um novo turno, para ressuscitar, você vai pegar a miniatura da diva, colocar conforme na Arcadia Quest, ou você vai poder colocar no local inicial que você escolheu, ou perto de alguma outra miniatura de herói que você tenha em jogo. E você vai exaurir a carta, ou seja, naquela rodada ela apenas ressuscitou. O ato de ressuscitar cura todos os seus pontos de vida e as suas cartas também vão poder ser reutilizadas novamente. Antes de passarmos para o turno dos monstros, é importante salientar que os monstros eles continuam tendo uma ação de reação. Vamos supor que a diva queira sair deste local, pois ela quer pegar este tokenzinho aqui. No momento que ela andar para cá, esse monstro vai poder ter uma ação de reação e atacar a diva. Depois que o monstro tiver ação de reação, é muito importante que você deite esse monstro e todos os monstros que tiveram uma ação de reação, porque os monstros só são ativados uma vez por rodada. Bom, pessoal, finalizado o turno dos heróis, começa o turno dos monstros, onde eles vão poder atacar ou se movimentar até os heróis. Lembrando que os monstros que já foram utilizados no turno dos heróis, ou seja, que tiveram ações de reação, não vão se movimentar agora, eles não terão pontos de ação a serem realizados. E como é que funciona? Os monstros com ataque à distância, caso eles tenham visão, eles irão atacar os jogadores. Então vamos dar um exemplo deste Goblin bem aqui. Você pode ver que ele tem a visão do Grom e também do Casaca Verde. Sendo assim, ele poderá escolher entre um deles para atacar. Essa escolha é sempre favorável ao monstro, ou seja, ele vai escolher aquele que tem menos pontos de vida para tentar derrotá-lo. Os monstros de ataque à distância, caso eles estejam enxergando os personagens, eles irão se movimentar até eles, utilizando-se da quantidade de movimentos que tem na sua carta. Esse orc aqui, ele pode se movimentar porque ele está enxergando o Grom. Ele tem um ponto de movimento, então ele vai se movimentar até aqui. Mas ele não irá atacar o Grom, porque no turno dos monstros, o monstro ele só ataca se ele estiver no mesmo espaço que o personagem. Então, nesse caso, ele apenas se movimentou. Você irá fazer isso para todos os monstros que tenham visão com os jogadores. Então, por exemplo, se aqui nós tivéssemos essas duas portas abertas, e vamos supor que esse monstro estivesse aqui, esse arqueiro Goblin iria atacar o Grom e este orc iria andar até a diva. Se esse orc, ao invés daqui, estivesse aqui, ele iria se movimentar até a diva e iria atacá-la. Finalizado o turno dos monstros, inicia-se o último turno, que é revitalizar para uma próxima rodada. Para isso você irá tirar todos os tokens que exauriram os personagens e agora nós vamos fazer o retorno dos monstros. Vamos supor que nós temos 3 monstros no cemitério. Como é que funciona? Vocês irão pegar o primeiro monstro da fila e irá retornar ao tabuleiro utilizando as regras normais do Arcadia Quest. Depois disso, esses outros 2 monstros vocês vão andar para as próximas 2 casas e começa uma nova rodada a partir do turno dos heróis. Agora vamos ver essa situação. Vejam que nós já temos completos os 5 espaços do cemitério. Quando isso acontecer, todos os monstros que estão a partir da 5ª casa ou mais sairão do jogo, eles não retornam. Então este orc sairá do jogo, voltará para a caixa
Depois, este orc será retornado conforme as regras do Arcadia Quest e os próximos monstros serão colocados nas próximas casas do cemitério e inicia-se um novo turno. Bom, pessoal, existem algumas questões aqui que é importante salientar. Quando um personagem morre, ele não perde nenhum dos seus bens. Não acontece aquela questão de quando um personagem morrer, ele derrubar os itens que ele tinha carregando consigo. Bom, pessoal, depois de completada as 2 missões, ou mesmo acabar as rodadas e as 2 missões não estiverem completadas, esse cenário é encerrado, com vitória ou com derrota. Feito isso, nós vamos para a fase de Upgrade, que funciona de forma similar ao Arcadia Quest normal, com algumas alterações. Cada token de morte que os personagens têm, você vai ter que tirar uma moeda da sua guilda. Cada token de tesouro só vai te dar uma moeda, não importando o número que esteja aqui. Por exemplo, se aqui tem o número 4, você vai ganhar apenas uma moeda. Você também não ganha moedas completando as missões, apenas derrotando os monstros. Para você definir o nível das armas que você vai comprar, vai depender da quantidade de cenários que foram vencidos até o momento, subtraindo aqueles que foram derrotados. Isso também vai ser utilizado para definir o nível dos monstros do próximo cenário. Por exemplo, vamos supor que esse cenário aqui foi o meu 3º cenário e eu ganhei os 3 cenários até o momento. Eu vou para a minha fase de Upgrade. Nessa fase de Upgrade, eu vou poder comprar cartas do nível 3. E no 4º cenário, eu vou colocar os monstros como nível 3. Vamos supor agora que eu fui derrotado neste cenário. Assim, em um 4º cenário, eu tive 2 cenários vencedores e 1 derrotado, significando que eu vou poder comprar armas apenas de nível 1. E no próximo cenário, os monstros também estarão no nível 1. É importante colocar também o seguinte: quando você é derrotado em um cenário, você não pode repetir esse cenário. E, obrigatoriamente, você vai ter que completar um cenário de uma dificuldade maior. Ou seja, se eu fui derrotado num cenário de nível fácil, eu preciso fazer um novo cenário, à minha escolha, naquele círculo de nível médio. E se eu fui derrotado num de nível médio, precisa ser de um de nível difícil. Assim a gente define como é que você pode ser derrotado em uma campanha. Se você falhar em um cenário e não tiver cenários de níveis superiores para você jogar. Se você falhar em um cenário difícil, você perdeu. Se você falhar contra o Lorde Presas, você também perdeu a campanha. Bom, pessoal, eu gostei bastante dessa variante solo da Arcadia Quest. Eu me surpreendi quando eu joguei. É muito divertido. Os monstros irem atrás de você, te atacar porque tá te enxergando, é bem legal. Na verdade, tira até um fato estranho na Arcadia Quest versão normal, em que os monstros só fazem ação de reação. Eu também gostei muito de jogar contra o tempo, dá uma ação de urgência ali, que você tem que conseguir completar as missões o mais rápido possível. Tanto para pontuar mais, mas também para não perder. Porque quando você perde em um cenário, você pode acabar perdendo a partida, a campanha inteira. Se você não tiver mais cenários acima do que aquele que você está jogando. Lembrando, pessoal, que quando você está num cenário e você perde, você não pode jogar mais ele, você precisa jogar um outro numa dificuldade maior. E se você não tiver cenários numa dificuldade maior, você perdeu. Vai ter que começar do zero. Isso é muito legal, porque você tem que pensar muito o que fazer, ao mesmo tempo que não pode demorar tanto. Você tem que ir logo tentar fazer as missões. Eu gostei bastante. Essa variante solo foi criada pelo usuário da BGG, James Brown, e foi traduzido e diagramado pelo usuário da Ludopedia, Alisson Vitório. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês baixarem lá. Eu tenho só 2 observações aqui que eu gostaria de colocar dessa variante. A primeira é que, como o Arcadia Quest é um jogo competitivo, existem cartas que as habilidades são para atacar outro jogador, outro herói. Então, na variante solo, essas cartas não vão ter poder nenhum. E o segundo ponto é que quanto mais você joga solo, mais você vai conhecendo os cenários da campanha, podendo conhecer os 11 cenários existentes na caixa básica. Isso é um problema? É ruim? Não, não é. Porque no próprio Arcadia Quest, se você jogar na versão normal competitiva, isso vai acontecer uma hora.
Mas isso não vai fazer com que você deixe de jogar o Arcadia Quest. Na verdade, você sempre vai jogando ele com outras pessoas, vai mudando o rumo da aventura. Se você jogar com um herói e com outro, também já muda. Então, apenas são duas observações para deixar claro que quando você está jogando a variante solo, tem cartas que você não vai usar e você vai conhecendo os cenários, que pode até te ajudar na hora que você for enfrentar o seu amiguinho no modo competitivo. Bom, e você pode estar se perguntando, vale a pena comprar o Arcadia Quest para jogar modo solo? O Arcadia Quest é um jogo caro. Você vai comprar aí em torno de 300, 350 reais. Por causa desse preço, eu falaria para você que não. Se você for comprar o Arcadia Quest apenas para jogar no modo solo, pegue o seu dinheiro e compre um jogo que seja solo, como o Robinson Crusoe, o Eldritch Horror, porque a Arcadia Quest, a variante é legal, roda bem, mas tem algumas falhinhas, como eu falei ali, algumas cartas que não vão rodar bem, porque ele é um jogo competitivo. Agora, se dinheiro não é problema para você, e se você tem a possibilidade de jogar o Arcadia Quest também de forma competitiva, mesmo que em casos raros, aí eu falo, compre, você vai se divertir muito com essa variante. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deste novo quadro em que a gente vai trazer jogos com variantes para vocês jogarem de forma diferente os jogos que você já tem na sua coleção. Não se esqueça de se inscrever no canal para saber de novas séries, de vídeos novos dos quadros que nós já temos. Assiste aí o vídeo que a gente deixa recomendado, é muito legal. Sugestões, críticas, dúvidas sempre são muito bem-vindas. Se você quiser até passar para a gente alguma regra de casa que você criou para algum jogo, entre em contato conosco, a gente vai avaliar. Se for bacana, a gente coloca e faz um vídeo aqui. Beleza, galera? Um forte abraço, uma excelente semana e uma ótima jogatina também para todos. Até a próxima, galera. Fui!